Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Malu e hoje a gente vai ver um assunto que cai demais nos vestibulares e nas provas, e é um assunto relacionado a português, e essa matéria é sujeito. Mas antes vamos contextualizar, né? Antes de explicar como a gente consegue encontrá-los nas orações e classificá-los, vamos contextualizar. Beleza. Os sujeitos são encontrados em orações. Ok, mas o que são orações? As orações, elas é, são demarcadas através de verbos. Ou seja, se você tem uma frase com um verbo, você tem uma frase com uma oração. Dois verbos, duas orações. O verbo não significa a mesma coisa que a oração, mas você consegue encontrar as orações a partir dos verbos. Se você tem um verbo, você sabe que ali existe uma oração. Então, beleza. As orações elas são compostas tanto por sujeito como por predicado. Mas hoje, como vocês estão vendo, a gente vai ver só sobre os sujeitos. E na verdade, duas coisas que são muito importantes sobre os sujeitos, duas observações muito importantes. O sujeito nem sempre é alguém, o sujeito nem sempre é uma pessoa, é o nome de uma pessoa. O sujeito pode ser algo também, pode ser um objeto. Pode ser, enfim, uma fruta, pode ser qualquer coisa. E a segunda observação muito importante é que o sujeito ele é intimamente ligado com o verbo. E a gente vai conseguir entender isso nos próximos passos, e isso vai ajudar a gente muito nos nossos exercícios, na resolução deles. Então, beleza, vamos começar. Como a gente consegue identificar os sujeitos? O primeiro passo é a gente olhar para o verbo. Assim que a gente encontra o verbo, a gente pergunta para ele, quem? Como eu falei, pode nem ser uma pessoa, mas a gente vai perguntar para o verbo, quem? E a resposta vai ser o nosso sujeito. Então vamos para um exemplo. Essa frase, Pedro viajou. Essa oração, né? É uma frase e uma oração, nesse caso, por causa do verbo. Pedro viajou. O primeiro passo é identificar o verbo. E o segundo passo é perguntar para o verbo, quem? Então vamos lá. O verbo dessa oração é viajou. E a gente vai perguntar, quem viajou? Nesse caso, a resposta vai ser Pedro. Então, Pedro vai ser o nosso sujeito. Entendendo isso, a gente já pode partir para as classificações dos sujeitos, porque eles podem ser classificados de inúmeras maneiras diferentes. A primeira classificação a classificação é sujeito simples. E quando isso acontece? O sujeito é simples quando o sujeito apresenta um único núcleo. Como assim núcleo? Então, o núcleo é a palavra mais importante dentro do sujeito. Porque, assim, nem sempre o sujeito vai ser uma palavra só. Normalmente ele vem com muitas palavras, com duas, três ou até mais. E aí, a gente, dentro dessas várias palavras, a gente tem que identificar a palavra que tem mais importância, a palavra mais importante do sujeito. E essa palavra mais importante é conhecida como núcleo. E quando a gente tem uma única palavra importante, a gente tem um sujeito simples. E beleza. Vamos ver um exemplo aqui para a gente conseguir ilustrar isso melhor na nossa cabeça, né? Os professores fizeram reuniões. Primeiro passo. O primeiro passo, na verdade, é encontrar o verbo. Encontrando o verbo dessa oração, que é fizeram, a gente pergunta para o verbo. Quem fizeram? A nossa resposta é os professores. Quem fizeram? Os professores fizeram. Isso é nosso sujeito, os professores. A gente tem duas palavras aí, mas só uma é a mais importante, que é os professores. Então, já que a gente tem uma única palavra importante, um único núcleo, esse sujeito é chamado de sujeito simples. Continuando. O sujeito composto. O sujeito composto ele é formado por dois ou mais núcleos. Então, já que a gente já sabe que o núcleo é a palavra mais importante, quando tem duas ou mais palavras mais importantes. Vamos ver nesse caso. A Laís e o Lucas são irmãos. Primeiro passo, encontrar o verbo.
O verbo nesse caso é são. Então a gente vai perguntar para o verbo: quem são? A Laís e o Lucas são. Nesse caso a gente tem um monte de palavras. Olha, a Laís e o Lucas. São 5 palavras. E qual dessas 5 palavras, ou quais dessas 5 palavras, seriam as mais importantes? Então, a gente não tem como identificar se a mais importante é a Laís ou o Lucas. Eles têm, nesse caso, a mesma importância. Então, a gente vai colocar os dois como núcleo. São 2 núcleos. Se fosse, por exemplo, a Laís, o Lucas e o Guilherme são irmãos. Os núcleos seriam Laís, Lucas e também seria a palavra Guilherme. Então, são 3 núcleos. Já que são 3 núcleos, o sujeito é composto. Beleza. Agora a gente vai para um sujeito, para uma classificação que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Bom, o sujeito oculto. O sujeito oculto é conhecido também como desinencial, elíptico ou também implícito. E esses 4 nomezinhos que ele recebe podem surgir nas suas provas. Então é importante você saber esses 4 nomes, porque de vez em quando vai vir sujeito oculto, de vez em quando elíptico, de vez em quando implícito. Então é importante você saber que todos eles significam a mesma coisa. E o que seria oculto? Oculto é o que não está visível, né? E é a mesma coisa nesse sujeito. O sujeito oculto é o sujeito que não está expresso na oração. Como assim? Então, o sujeito oculto é assim: você vai ler a oração, você vai perguntar para o verbo e você não vai encontrar uma resposta escrita, mesmo que você saiba quem fez tal coisa, né? Vamos aqui para esse exemplo para entender melhor. A frase: fui ao shopping. Primeiro, para encontrar o sujeito, a gente tem que encontrar o verbo. Então, o verbo nesse caso é fui. E aí a gente vai perguntar para o verbo: quem fui? Então, a gente não sabe. Quem fui? Não está escrito, mas a gente sabe que fui eu, né? Se tivesse foi ao shopping, não estaria escrito. Mas quem foi? Ele. Então, quando é eu ou ele ou ela, nós sabemos que isso vai ser um sujeito oculto, porque mesmo a gente sabendo quem está ali, a gente não pode dizer quem foi porque não está escrito, não está no papel. Então, isso é o sujeito oculto. Vamos agora, então, para o sujeito indeterminado, que é aquele que você precisa tomar bastante cuidado, porque ele tem muito detalhe. Então, vamos lá. O sujeito indeterminado pode surgir através de 2 casos. O caso que a gente pode confundir, talvez, com o oculto, com o sujeito oculto, é esse. O primeiro, verbo na terceira pessoa do plural. Ou seja, o verbo quando está ligado a eles ou vocês. Então, ou elas. Então, por exemplo, cantaram, fizeram, ouviram, dançaram. Isso está na terceira pessoa do plural, porque está ligado a eles. E a gente tem que entender que o sujeito oculto, a gente sabe quem foi, porque sou eu, ou ela, ou eles, ou ele. Mas o sujeito indeterminado, por ser eles, por serem eles, a gente não tem como dizer quem são. Então, por isso é indeterminado, a gente não sabe quem foi. E o segundo caso é quando existe o verbo mais a partícula ser. Por exemplo, procura-se. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse caso. Porque é o seguinte, tem que ter o verbo mais a partícula ser, e esse verbo tem que ser intransitivo ou transitivo indireto. Então, vamos lá. O que é um verbo transitivo ou verbo transitivo indireto e o verbo intransitivo? Então, vamos lá. O verbo transitivo indireto é quando o verbo... Deixa eu tirar aqui porque eu tô sumindo. Tô sumindo não, tô tampando. O verbo transitivo indireto é quando o verbo ele pede complemento. Ou seja, quando você tem um verbo lá e você entende que você precisa de uma preposição para que faça sentido, para que a frase, para que a oração fique certa. Por exemplo, gostei, gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto de sorvete.
Se existe essa palavra de, isso é um complemento. E aí o verbo se torna transitivo indireto. E outro caso é o verbo intransitivo, que é quando o verbo não precisa de complemento. Por exemplo, o verbo nascer. Quando eu falo eu nasci, ele nasceu, isso já tá completamente pronto, sabe? Você não precisa de nenhum complemento para que faça sentido a sua oração. Então, quando for indireto, transitivo indireto ou intransitivo, você vai ter um sujeito indeterminado. Uma coisa que eu faço para gravar é, tipo, eu entendo, sujeito indeterminado, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Os três começam com in. Isso me ajuda a me localizar, né? E agora vamos para os exemplos. Sujeito indeterminado, né? A gente primeiro vai começar com o exemplo da partícula C no verbo. Precisa-se de livros usados. Então, quem precisa de algo. Até nesse caso a gente consegue ver que é precisa-se de livros. Se tem esse D é um complemento. Então, o verbo é verbo transitivo indireto. Se o verbo for transitivo indireto, então a gente pode dizer que ali existe um sujeito indeterminado. E agora o segundo caso. Limparam a cozinha. A gente primeiro vai pegar o verbo limparam e perguntar: quem limparam? E aí a gente vai ficar pensando, né? Quem limparam? Eles limparam. Se a resposta for eles, a gente já sabe que isso é terceira pessoa do plural. E já que está na terceira pessoa do plural, a gente pode dizer que é um sujeito indeterminado. E agora vamos para o último caso, que é um caso que também super cai e que eu tenho certeza que vocês vão mandar bem, que é o sujeito inexistente. Bom, o nome já diz tudo, né? É quando você tem uma oração sem sujeito. Você olha para a oração e você não consegue encontrar o sujeito daquela oração. E isso pode vir em três casos. Isso ajuda muito a gente a entender essas orações sem sujeito. O primeiro caso é o verbo indicando o fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu ontem. Normalmente a gente pega o verbo choveu e pergunta: quem choveu? A gente não vai ter uma resposta nessa. Tipo, não é nem indeterminado, porque realmente não foram eles que choveu, ou não foi oculto, porque não fui eu que choveu. Isso não existe. Nesse caso, não existe um choveu. Não existe um sujeito para o choveu. Não existe um sujeito que tenha relação com o choveu. Então, isso vai ser inexistente, porque não existe sujeito. É isso mesmo. Tipo, você vai olhar e falar: cara, não tô achando o sujeito. Então, esse é um caso de sujeito inexistente. E o segundo caso, o verbo indicando o tempo da natureza ou o tempo cronológico. Por exemplo, são 3 horas. Isso é tempo cronológico. Você vai olhar para o verbo são e perguntar: quem são? Você não vai ter resposta. Então, isso é um sujeito inexistente. Se fosse, tipo, verbo indicando o tempo da natureza, poderia ser: faz muito calor no Rio de Janeiro. Você vai olhar e falar: quem faz? Você não encontra, é inexistente mesmo. Então, você vai botar sujeito inexistente. E o terceiro caso é o verbo haver no sentido de existir. Parece confuso, mas não é não. Quando você olhar uma frase, olhar uma oração que for, e ver que o quê? Existe a palavra haver. Se ela está perguntando o sujeito dessa oração, você vai pegar e vai falar assim: será que esse haver pode ser substituído pelo verbo existir? Se puder, se fizer sentido, isso vai ser de fato um sujeito inexistente. Por exemplo, há alunos aqui. Você vai pegar esse há e vai transformar por existe. Existem alunos aqui. Existe alunos aqui. Se você conseguir transformar o verbo haver em existir, pronto. Isso já é um sujeito inexistente. E agora, beleza. Isso, além de cair muito em questões de vestibular,
É muito importante também para as redações que a gente vai fazer. E é importante porque a gente consegue localizar onde colocar os sujeitos. Enfim, isso ajuda muito na construção das nossas redações e nossos períodos. E é isso, gente. Espero ter ajudado, viu?